pedir só uma coisa. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou desligar minha câmera agora, tá? Porque mas eu vou passar slide, não tem necessidade de eu estar com a câmera ligada, até para não ter problema de conexão, tá bom? E aí, como o padre Matheus falou, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, quando a gente coloca para apresentar no Google Meet, eu não fico vendo vocês. Então, não adianta vocês escreverem nada no chat, porque eu não vou conseguir ler, tá bom? Então, vocês podem ligar o microfone, ou então vocês podem levantar a mão para eu tentar responder. A aula de hoje vai ser mais ou menos. A gente não vai entrar ainda nas centúrias, né? O que eu queria que a gente lesse? São as centúrias sobre a economia da encarnação do verbo, do verbo de Deus, né? Ou do Filho de Deus. Nessa edição que o padre Tito Kell, ele fez em português da Filocalia, ele colocou como se existissem 7 centúrias. Mas quando a gente vê o texto na edição do Metropolita Callistus, são 2 centúrias, né? E as outras 5 centúrias, o título Centúrias sobre temas diversos em teologia e economia da encarnação. Então, o que a gente vai ler, na verdade, vão ser essas 2 primeiras centúrias, né, de teologia, e depois esses textos diversos, dependendo da tradução, mas vão ser, na verdade, 7 centúrias. Eu quero muito que a gente consiga ler isso tudo até a gente chegar o Natal, né? Como eu sigo o calendário juliano, meu Natal, meu 25 de dezembro, cai em 7 de janeiro, né? Porque a gente tem essa diferença aí de 13 dias, né? Então, eu acho que até o Natal de quem segue o calendário juliano dá para a gente ver as 7 centúrias, mas seria interessante se a gente conseguisse ver já até o mês que vem, né? Para o Natal, para quem segue o calendário gregoriano, certo? Então, essa seria a minha proposta. Eu acho que eu coloquei isso no grupo, acho que a maioria, quer dizer, na verdade, 2 ou 3 acharam bom, né? Mas aí a gente sempre pensa que quem cala consente, então, né? Então, eu imaginei que seria interessante da gente fazer isso, porque a gente está se preparando para o Natal, né? Já dia 28 começa o jejum, para quem segue o calendário juliano, né? O jejum do quaresma do Natal. Então, eu acho que a gente se concentrar nessa obra, né, sobre a economia da encarnação, seria muito interessante. Essa aula de hoje a gente ainda não vai entrar nas centúrias, né? O que eu estou fazendo? Eu estou comentando cada uma das centúrias, está dando um trabalho danado, mas é um trabalho que dá muito prazer, gente. Vocês vão estar lendo comigo, né? Estaremos todos lendo juntos um autor muito maravilhoso, que eu tenho certeza que vai trazer muito ganho espiritual. Aqui, não sei se alguém de vocês é teólogo, né? Não sei se alguém está estudando teologia, mas eu não tenho a formação em teologia. Eu fiz a graduação, mestrado e doutorado em filosofia, né? E eu diria que a minha área é filosofia medieval, e cada vez mais a minha área de interesse é teologia mística. E isso acaba sendo uma área que é comum à filosofia e à teologia, né? Autores como São Dionísio, né? A gente estuda na filosofia, né? Nós estudamos. São Máximo Confessor, eu posso estudar na filosofia se eu quiser. São João Damasceno, eu posso estudar na filosofia se eu quiser. Orígenes, São Clemente de Alexandria, esses autores eu posso estudar na filosofia se eu quiser. Então, é interessante porque a gente acaba tendo um ponto aí de apoio, né? Isso porque até o século XIV, o termo filosofia e teologia ainda não tinha uma distinção completamente nítida. Essa distinção começa a existir mais com São Tomás de Aquino, né, no século XIII. Tomás de Aquino estabelece que a filosofia e a teologia são áreas distintas, então ele coloca algumas bases aí para você diferenciar esses 2 saberes. Mas até então, né, o próprio Aristóteles coloca a teologia como a área mais sublime da filosofia primeira. Até então você não tinha uma distinção. Então, apesar de eu não ter a formação em teologia, a formação em filosofia, de certo modo, ajuda, de certo modo. Por quê? Porque a gente sabe, né, nós, pelo menos os cristãos ortodoxos, sabem que a teologia é o cume de qualquer conhecimento. Não há necessidade de filosofia para a gente
entender as verdades teológicas. As verdades teológicas, né, para quem é um cristão ortodoxo, elas são obtidas pela ascese, pela purificação, pela leitura divina, pela salmodia, pela oração incessante de Jesus. Não é uma coisa que a gente vai adquirindo simplesmente lendo livros, né? Lendo livros, você vai tendo informações, mas a teologia é um estado de espírito, não é? É muito mais uma coisa que é muito mais algo que você é do que algo que você faz, né? É muito diferente dessa visão de teologia acadêmica que a gente tem muito no Ocidente, né? Não, a teologia é um estágio, digamos assim, da iluminação, né? Nós temos um estágio inicial que começa com a ascese, com a purificação, e o estágio final seria a teologia, né? Então, não é algo que a gente consiga obter simplesmente fazendo uma faculdade, né? E muitas vezes, não fazendo faculdade, você consegue, tá bom? Então, eu vou dar um enfoque, talvez, mais para uma área assim, mais filosófica, né? Mas eu acho que como introdução, como começo, vai ser válido para todos nós. E se der certo, quem sabe a gente prossegue, né? E a gente consegue estudar outras obras de São Máximo, ou então eu estava conversando ontem com um rapaz, o Júlio César, não sei se ele está aí, e ele tinha dito, ele queria saber quais foram os textos na Filocalia que o Peregrino Russo leu. E existe na edição inglesa do Callistus, né, do Metropolita Callistus, existe uma edição só sobre os textos do Peregrino Russo. Então, quem sabe, depois que a gente fizer esse texto de São Máximo, a gente pode entrar também nesses textos sobre a oração do coração, que eu tenho certeza que todo mundo aqui que está aqui tem todo o interesse justamente na oração do coração, na oração incessante, com certeza todo mundo aqui leu o Peregrino Russo e foi cativado justamente por ele, né? O Peregrino Russo é meio que o pai de todos nós, de certo modo, né? Então, eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou desligar a câmera, tá bom? Para não ter problema de conexão, e aí a gente começa falando de São Máximo Confessor. Eu vou passar aqui o slide, botar para apresentar. Bom, eu quero saber, vocês estão conseguindo enxergar, gente? Sim, tá funcionando, sim, né? Tranquilo. Então tá. Então, aqui essa aula de hoje é mais assim, prolegômenos, é mais uma preparação para o estudo de São Máximo Confessor. Alguns elementos que vão ser importantes a gente saber, que a gente vai encontrar em vários autores, tá? Que são anteriores a São Máximo, e temas que a gente encontra já nesses grandes autores, por exemplo, nos padres capadócios, né? São Gregório de Nisa, São Gregório de Naziano, São Basílio, e que a gente vai encontrar como sendo um tema clássico da teologia mística cristã. Eu gosto muito de falar que a teologia mística e a teologia dogmática na Igreja Ortodoxa são a mesma coisa, né? Nós vemos aqui o maior místico de todos, talvez, São Máximo Confessor, que foi um grande defensor dos dogmas, né? Perdeu a língua, perdeu a mão, vocês viram, por defender, né, que a dupla vontade em Jesus Cristo, né, se Jesus Cristo tem uma dupla natureza, ele tem duas vontades operando nele, uma vontade humana e uma vontade divina, e também por defender o sinergismo, né, contra uma visão de monergismo, né. O sinergismo significaria o quê? Que a obra de salvação é alguma coisa que inicia-se como iniciativa divina, mas que ela exige uma resposta humana, né? Então, não há salvação sem trabalho. Então, existe uma necessidade da labuta ascética, digamos assim, né? Então, seria o sinergismo. Eu vi uma vez uma definição muito boa num vídeo, eu acho que o Tony Pedrosa, ele traduziu esse vídeo no Pravo Eslavo e Legendas, que era mais ou menos assim, o padre tentando explicar o sinergismo. Ele diz assim, olha, você imagina que você é um atleta e você precisa fazer, e você precisa, sei lá, você precisa fazer uma determinada, você tem que desenvolver uma determinada performance ali,
né, atlética que vai ser importante para você, mas você não consegue. Aí você vai se esforçando, se esforçando, se esforçando, um dia, milagrosamente, você consegue. Ele disse, é mais ou menos assim na vida espiritual, você vai se esforçando, se esforçando, se esforçando, Deus vê o seu esforço e ele milagrosamente faz com que você avance ali, né? Então, seria mais ou menos isso, é uma ação divina e uma ação humana, tá? Quais são os temas que a gente vai tratar, gente? A gente vai tratar dos temas da encarnação e da teoses. Por que são temas importantes a encarnação e a teose? A teose, gente, é o que a gente... É um tema que eu falei para vocês, que a gente encontra já na filosofia grega, né? Por exemplo, no neoplatonismo, você encontra na tradição hermética, que é uma tradição do Egito, você encontra no estoicismo, e ela entra na filosofia, na teologia mística cristã. E aí a gente pode ficar assim com medo, né? Porque a gente pode pensar o seguinte, olha, está entrando muito elemento filosófico na filosofia, desculpa, na teologia. Mas a questão, gente, que a gente precisa ter em mente, e como eu estudei filosofia, isso para mim isso fica cada vez mais claro, é que a teologia cristã, ela explica a filosofia. Então, é como se a teologia cristã explicasse, olha, o que vocês estão chamando de teoses, tá? A gente vai explicar exatamente o que é, né? O que é teose? Aquilo que vocês estão chamando de teose, isso que vocês estão buscando, vocês nunca vão atingir, vocês nunca vão chegar. Por quê? É como a verdade. Vocês estão buscando a verdade, vocês não vão chegar à verdade. Por quê? Porque a verdade vem a nós. A verdade são as 3 pessoas da Trindade que nos chamam. A verdade vem a nós. O ser humano não é capaz de chegar à verdade sozinho, né? A verdade tem que chegar até o ser humano para que ele possa, né, de certa maneira, experimentar a verdade, né, e ser libertado por ela. Então, o tema da encarnação, eu escolhi, né, porque nós estamos próximos do Natal, eu acho que vai ser muito bom a gente estudar o tema da encarnação, dogma maravilhoso. A festa do Natal, uma festa que a gente sempre celebra com muita alegria, né, o jejum torna essa alegria ainda maior, porque você realmente colhe todos os frutos da labuta, né, na festa do Natal, então é uma liturgia maravilhosa, e a festa da encarnação é algo, assim, muito divino, né, depois que eu me crismei na ortodoxia, eu nunca mais consegui viver o Natal e a Páscoa sem ser, assim, num júbilo imenso, assim, numa alegria imensa, né, numa alegria indizível. Então, a encarnação, eu escolhi o tema da encarnação porque a gente está próximo do Natal, mas a encarnação, vocês vão ver que está ligada a teoses, né? O que é a teoses? A teose é o que a gente vai chamar de deificação, né? É o sentido de que nós vamos participar da vida divina. Então, a gente não participa da vida divina, né? Pelo nosso próprio esforço, né? Para você participar da vida divina, Deus tem que te chamar para essa participação. Então, existe uma iniciativa divina e vai existir um esforço humano nessa participação. Então, a teose é você viver a vida tal como Deus a vive, digamos, você viver na comunidade da Trindade. É muito lindo que o nosso Deus seja um Deus que esteja em comunidade, né? Ele não é um Deus solitário, né? Um Deus que criou o mundo e está ali solitário, soberano. Ele é um Deus que é uma comunidade de amor. E ele nos chama a participar dessa comunidade de amor. São Máximo Confessor é o teólogo da teoses, que vai falar da teoses, mas é o teólogo do amor, gente. Então, se vocês quiserem ler a cintura sobre o amor, também é muito legal, tá? É um teólogo que fala permanentemente do amor, porque a teose é justamente a participação nessa comunidade de amor. A gente fala muito de amor, mas as pessoas, elas não sabem o que é o amor de verdade, né? A dimensão de sacrifício, a dimensão ascética, né, que o amor exige. Né? Talvez quem consiga perceber isso muito bem sejam as mães, os pais, né? Percebem quando você ama o tanto de esforço, o tanto de sacrifício que você faz por aqueles que você ama. Então, essa comunidade de amor, participar dessa comunidade de amor implica uma série de sacrifícios, de renúncias, né, de labutas, de sofrimentos. Então, não é essa visão mundana do amor como uma espécie de entrega, sem qualquer tipo de compromisso, sem qualquer tipo de
sem qualquer tipo de labuta, né, sem qualquer tipo de renúncia, não, mas é uma participação nessa vida divina, nessa vida de amor, quer dizer, o verbo eterno de Deus se encarnou por amor, sofreu por amor, né, ressuscitou por amor. Não, a participar, a teoses, ela não vai implicar só o dogma da encarnação, vai implicar os outros dogmas também da paixão e da ressurreição também, né? Vai implicar essas três dimensões, mas digamos que quando o verbo eterno de Deus se encarna, a teose se torna possível. A teose, até então, era um projeto filosófico totalmente condenado ao fracasso, tá? Eu vou dizer por que era condenado ao fracasso. Porque para a teose dar certo, como o ser humano teria que... Para a teose dar certo, o ser humano ele teria que ser, digamos assim, divino, né? E o ser humano não é divino. O ser humano não é divino, né? O ser humano, ele é uma criatura de Deus. Ele não tem as sementes da divindade. Então, todo projeto de deificação que você vai encontrar nessas religiões politeístas, panteístas, sempre apostam, né, gnósticas também, apostam numa visão de que o ser humano ele tem uma centelha divina, de que ele é divino. Gente, deixa eu só passar aqui o link da aula aqui para um amigo meu. Que ele é divino e que ele, quando ele desenvolver essa fonte divina, ele vai conseguir, de alguma forma, né, se deificar. A visão, na verdade, no cristianismo não é essa, né? A visão no cristianismo é diferente. É uma visão de que você vai se deificar porque você vai participar da vida divina, e você vai participar não porque você vai mudar a sua natureza, você continua humano, e é bom que você continue humano, você continua sendo um ser humano, você continua tendo carne e osso, você continua tendo necessidades, você continua sofrendo, né, padecendo na carne, né, sentindo fome, sentindo frio às vezes, né, sentindo certa carência, abandono, mas você vai participar pela graça nessa vida divina. Você não vai mudar a sua natureza, você não vai se tornar um super-homem, que é sempre esse desejo, né? Esse desejo do transhumanismo, de você superar a natureza humana. Não, você continua sendo aquela pessoa, com aquela personalidade, com aquela natureza humana, mas a sua carne, ela vai ser santificada. Então, seria essa a visão, quer dizer, você tem um Deus que é tão puro, tão maravilhoso, tão amoroso, que ele consegue se desprender da sua própria natureza divina e experimentar a natureza humana, para que o ser humano possa, de certa maneira, experimentar, né, a vida divina, participando dessa comunidade, que é a comunidade da Santíssima Trindade, né? Então, eu acho, assim, o cristianismo uma religião, assim, fascinante, né? Completamente maravilhosa. Gente, vocês me esperem só um pouquinho, porque meu filho chegou da casa do amiguinho rapidinho, tá? Eu já retorno. Só um pouquinho. Desculpa, tá, gente? Eu tava são as coisas meu filho chegou da casa do amiguinho dele, eu tive que abrir a porta. Então, a gente agora, vamos começar a aula, né? Eu falei para vocês mais ou menos a história de São Máximo Confessor, nasceu em 580, né, depois de Cristo, trabalhou na corte, né?
existem duas versões, né, da vida de São Máximo. Eu vou até adiantando que a gente já viu isso a aula passada, né? Tem até duas versões, uma que ele teve uma família, que ele veio de uma família nobre, né, que ele recebeu uma boa educação, ele trabalhou na corte do imperador, e depois ele quis, na verdade, né, ele teve uma espécie assim, de chamada interior para que ele pudesse se dedicar a uma vida silenciosa e uma vida de oração, né? Quando a gente lê a obra de São Máximo Confessor, você vê que realmente é um homem que nasceu, né, para a vida de oração, para a vida silenciosa, né? E ele teve a vida inteira um monge, que era o monge Anastásios, que foi uma espécie de discípulo dele, né, que foi o seu companheiro por toda a vida, né? Existe uma outra versão que a gente viu também, que foi descoberta, né, no Museu Britânico pelo Dr. Sebastian Brock, que diz que a história é um pouco diferente. Ele não teve essa formação nobre, na verdade ele é fruto de uma relação de uma relação de adultério, né, entre um samaritano e uma escrava persa. Os pais morrem quando ele tem 9, 10 anos de idade, e aí ele é batizado, né, como Mósquio, e depois que ele entra no mosteiro, ele recebe esse nome de Máximo, né. A gente também, o que a gente geralmente fala, né, de São Máximo Confessor, quando a gente vai falar da vida dele, está mais ligado aos sofrimentos que ele passou, né, justamente por defender alguns dogmas cristológicos, né, alguns dogmas ligados a Jesus Cristo, certo? Então, a gente conhece, né, a questão da união hipostática, né, hipóstase, a palavra hipóstase, a gente sabe que significa pessoa, então, união hipostática seria uma união, né, seriam duas pessoas em Jesus Cristo, desculpa, gente, união hipostática seriam duas naturezas em uma pessoa, né? Então, você tem duas naturezas, a divina e a humana, duas usias, duas naturezas em uma única pessoa, em uma única hipóstase, que é Jesus Cristo. Então, a gente chama esse termo de união hipostática. E por a gente ter essas duas naturezas, né, em uma única hipóstase, São Máximo Confessor defendia, né, que existia uma vontade ligada, né, a Cristo, enquanto Deus, uma vontade em Jesus Cristo, enquanto ser humano. Enquanto ele estava em Cartago, surgiu uma controvérsia, né, sobre como entender a interação entre as naturezas humana e divina dentro da pessoa de Jesus Cristo. Esse debate cristológico foi o desenvolvimento das divergências após o Concílio de Nicéia, em 325, que se intensificaram após o Concílio da Calcedônia, em 451. A posição monotelista, seria aquela que defenderia uma única vontade, era um compromisso de apaziguar aquelas cristologias declaradas heréticas na Calcedônia, conforme aderiam à definição calcedônica da união hipostática. Cristo possuía duas naturezas, uma divina e outra humana, que estavam unidas em sua carne encarnada, né? Então, o monotelismo, e aqui isso que é uma coisa interessante, o monotelismo acaba recebendo o apoio do imperador, né? E o que é muito interessante no caso de São Máximo Confessor é que São Máximo Confessor ele vai justamente se opor, né, não apenas ao monotelismo, mas ele vai se opor a essa intromissão do imperador com relação a questões da dogmática cristã. Quer dizer, o imperador ele não tem autoridade espiritual, o imperador tem autoridade secular, né? Então, não tem nada que se meter nisso, né? Então, é muito dessa postura de São Máximo Confessor, revela não apenas o amor dele ao dogma, né? A defesa da cristologia ortodoxa, mas mostra também uma atitude que é uma atitude anti-césaropapismo, ou seja, a ideia de que os Césares eles podem ter prerrogativas espirituais, né? É sempre um problema, quer dizer, quando os reis, eles querem mandar, né, nas questões da igreja, tá? A posição monotelista foi promulgada pelo patriarca Sérgio, de Constantinopla, e pelo amigo de Máximo, Pirro,
que se tornou por um breve período patriarca de Constantinopla. Então, depois do exílio depois do exílio de Máximo, o patriarca deposto realizou um debate público sobre a questão do monoteísmo. No debate realizado na presença de muitos bispos do norte da África, Máximo defendeu a posição ortodoxa, né? Que era uma posição impopular, porque sempre assim, o que é ortodoxo nunca é muito popular, né? De que Jesus Cristo possuía uma vontade humana e uma vontade divina. O Pirro, que antes estava contra São Máximo Confessor, nesse posicionamento, ficou ao lado de Máximo Confessor e admitiu o erro da posição monoteísta, né? Então, ele concordou, né, com Máximo Confessor, queria viajar para Roma para poder retratar as opiniões anteriores e se submeter à autoridade do Papa Teodoro, em 645. No entanto, com a morte do imperador Heráclio e a ascensão do imperador Constâncio, Pio retorna a Constantinopla e acaba fazendo o jogo do imperador, ou seja, ele acaba virando a casaca, né? Volta para a questão monoteísta, que era bem mais prático, né? Deve não entrar muito nessa briga, né? E São Máximo continua sozinho, né? A recusa de Máximo em aceitar o monoteísmo levou a capital imperial para ser julgada herege em 655, já que essa posição estava ganhando favor do imperador e do patriarca de Constantinopla. Então, tanto o patriarca de Constantinopla quanto o imperador estavam defendendo o monoteísmo. Então, vocês veem aí um césaropapismo, né? O imperador simplesmente querendo que a sua opinião tenha uma força dogmática, né? E o que vai fazer o que vai ocasionar isso vai ser o exílio, né? De São Máximo Confessor. Então, Máximo permaneceu por trás de sua teologia, pela qual ele foi condenado ao banimento, né? Na Trácia, onde ele sofreu muito com fome, frio e negligência. Só um pouquinho, gente, vou ligar aqui A resistência ao monoteísmo era agora praticamente reduzida a um homem, que era um monge de São Máximo, né? Em seu primeiro julgamento, em 655, ele foi primeiramente acusado, né, de traição. Ele foi acusado de traição, né, porque ele defendia, né, que existindo duas naturezas, existiriam duas vontades. As acusações se voltaram para as questões teológicas, em que Máximo negou que qualquer imperador tivesse o direito de invadir os direitos do sacerdócio e definir dogmas. Então, vejam, aqui não é apenas a defesa do dogma, né, a defesa dos dogmas cristológicos, mas também é contra a visão de um césaropapismo, né, que seria a intromissão do imperador em questões da ortodoxia, né, da reta doutrina. Em 662, né, 7 anos depois, Máximo e os seus discípulos, né, foram julgados mais uma vez e mais uma vez condenados. Após o julgamento, Máximo foi torturado, tendo sua língua cortada para silenciar suas críticas traidoras do Estado e sua mão direita cortada para que ele não pudesse mais escrever epístolas contrárias à teologia oficial. Máximo foi então exilado para a região de Lazica, na Geórgia, onde em 13 de agosto, seu corpo de 80 anos sucumbiu às indignidades que lhe foram impostas. Os eventos do julgamento de Máximo foram registrados por seu aluno Anastásios, bibliotecários, que serviu como parte do material de origem para os relatos hagiográficos de sua vida produzidos nos anos seguintes. Então, veja, né, quando a gente lê São Máximo Confessor, esse teólogo, assim, tão amoroso, tão cheio de amor, tão maravilhoso, esse pai, né, que vai nos falar tanto da teoses, a gente não consegue imaginar o quanto esse homem sofreu, né? Você imagina você sofrer torturas, você ter a sua língua cortada, a sua mão cortada, você passar fome, você passar frio, quando você é uma pessoa idosa já, né? E isso nos faz querer ainda mais ler São Máximo Confessor, porque se ele conseguiu suportar todo esse sofrimento,
né, em nome do amor dele, pelo amor dele a Cristo, né, isso tem que servir como uma inspiração para todos nós. Então, provavelmente ele já estava participando, né, dessa vida divina, quer dizer, ele já estava na teoses, que é o que a gente busca, né? Se a gente estiver, né, se a gente chegar perto dessa participação da vida divina, né, dessa vida na Trindade, se chegarmos perto, e se a gente chegarmos perto desse estado de teoses, eu tenho certeza que todos os sofrimentos dessa vida não serão nada perto da glória que vai se revelar em nós, que é justamente o que Paulo fala, né? São Paulo fala para a gente. O tema da teoses, então, é como se os cristãos, eles fossem agora explicar para os pagãos que aquilo que eles estavam buscando, eles jamais irão encontrar, porque eles estão buscando da forma errada, eles estão partindo dos pressupostos errados. Eu acho muito lindo pensar o seguinte, que depois que a religião cristã, ela se manifestou no mundo grego, os gregos, que foram os grandes filósofos, né, os grandes mestres da contemplação, da especulação filosófica, eles deixaram a filosofia e foram ser teólogos, né? Por quê? Porque agora eles já tinham, até que enfim, tinha chegado a eles aquilo que eles tinham buscado. E é isso que a teologia faz. A teologia, ela simplesmente esclarece a filosofia, né? Ela é como se ela dissesse, é muito aquele encontro de Jesus Cristo com a samaritana, né? A teologia, ela vai te dar essa água, né, que você nunca mais vai te deixar sedento. A filosofia te deixa permanentemente sedento, né, você tem aquela sede de conhecimento, e aí você chega a um conhecimento, e você continua com aquela sede, e você nunca é saciado. E a teologia é justamente essa água, né, em que vai te saciar, e que vai... e que vai te fazer correr rios de água viva, né? Esses rios de água viva, os pais, né, eles falam que são as lágrimas, o dom das lágrimas que a gente experimenta, né, no momento que a gente é visitado pela graça divina, certo? Tá tudo certo, gente? Vocês tá dando para acompanhar? Tá muito rápido? Caiu a conexão? Não, né? Não caiu, não. Tá dando para acompanhar sim, professor. Ah, tá. Qualquer coisa que eu perguntar, vocês têm que responder pelo microfone, porque quando a gente está apresentando, a gente não consegue ver o que está no chat. Se tiver muito rápido, tá? Vocês me falem. Porque, na verdade, estou pressupondo aqui que vocês já deram uma olhada nesses slides que eu mandei antes, tá bom? A gente vai falar, então, de teologia mística, e como eu falei para vocês, na ortodoxia, teologia mística e teologia dogmática são a mesma coisa. O Ocidente, ele tem uma visão de que os místicos são aquelas pessoas livres de dogmas, e que elas podem, pela sua própria cabeça, chegar a realidades superiores. Não é assim na teologia ortodoxa. Na teologia ortodoxa, a teologia ortodoxa, toda ela é mística. Você vai experimentar essas realidades superiores, e essas realidades superiores, elas vão te mostrar a verdade dos dogmas. Então, não é alguma coisa que você experimenta para transcender, né, uma certa visão compartimentada que você tem fragmentada, mas é justamente uma experiência que você tem, né, dos dogmas, né, a participação na vida divina faz você entender a Santíssima Trindade, não que você vai compreender como as coisas funcionam no interior da Santíssima Trindade, isso é inacessível a nós, né, mas faz você crucificar, de certa maneira, o teu intelecto e ter uma compreensão, né, uma visão noética superior das coisas. Então, se tem uma religião, né, não gosto de dizer assim, mas você tem uma fé que deixa as pessoas realmente mais inteligentes e mais sensíveis, eu acho que é a ortodoxia, né? Eu nunca conheci nenhum ortodoxo que não fosse extremamente inteligente, né? A verdade é essa, porque, de certa maneira, aquilo ali vai realmente limpando o nosso nus, né?
nos fazendo perceber essas realidades noéticas, né? Realidades noéticas são essas realidades intelectuais. Agora vejam que a ideia de intelectual não é bem a noção corrente de intelectual que as pessoas têm. O que a gente está chamando de intelectual é aquilo que está ligado ao nosso nous. O que é o nous? O nous é uma espécie de olho, né? Que a gente tem na nossa mente, né? E que a gente precisa, de alguma maneira, ele não está enxergando direito, então a gente precisa, de alguma maneira, exercitar esses olhos para que a gente consiga ver, né? Essas realidades suprassensíveis, né? Que estão para além do mundo sensível. As teologias místicas e ascéticas na igreja primitiva surgiram de uma ênfase no progresso espiritual. No interior dessas teologias havia uma profunda visão da salvação como deificação ou teoses. Então, o que é salvação? É deificação ou teoses. É muito profundo a visão de salvação na ortodoxia. Porque não é uma questão assim de que você vai simplesmente responder, né, por uma série de ações boas ou ruins que você tiver feito. Claro, a gente vai responder por isso, né? Nós teremos que ter boas ações para nos salvarmos, mas a questão de salvação é uma questão de uma restauração, né? De uma participação na vida divina. Como é que eu sempre falo isso, né? Para minha filha, né? Eu disse, não sei se foi para vocês que eu disse isso, mas que a pessoa chega e diz assim, eu não acho justo que só quem está na igreja vá para o céu, né? Mas eu disse assim, eu falei, não, mas e se o céu for justamente a continuação da igreja? Só vai querer ir para o céu quem está na igreja, né? Quer dizer, se o céu for justamente a continuação dessa participação na vida divina, né? Só vai querer ir para o céu, só vai querer estar no céu quem já estava aqui na terra, né? Então você quer continuar, você quer participar da vida divina, e você quer participar cada vez mais, isso é um progresso, isso vai indefinidamente, isso, os pais da igreja, né, os mestres da teologia mística gregos, da patrologia grega, eles estão falando justamente desse processo de participação na vida divina. Então, se você não tem como salvar-se, é você começar esse processo aqui e você continuar depois. Né? Por isso que eu digo que é uma visão muito mais profunda da questão da salvação. Deus se unindo à humanidade em Cristo, que para os monges significava a vida ascética transformadora. Máximo, o confessor, o prolífico teólogo místico ascético bizantino da igreja dos séculos 6 e 7, entendeu a deificação como ortopraxia mental. A imitação correta de Cristo transmite o conhecimento divino da união. Então, nós temos que imitar Jesus Cristo, né? Participar da vida divina é a gente ser um outro Cristo. Então, mais ou menos, nós temos um protótipo. O que é o protótipo? Nós temos um arquétipo, né? Que arquétipo é esse? É o Cristo. Então, quando a gente começa a participar da vida divina, é como se Deus fosse nos modelando e a gente vai se tornando um outro Cristo. Aquela frase de São Paulo, já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Nós vamos sendo remodelados. Vamos nos tornando outro Cristo. Isso significa o quê? Que nós teremos participação na vida divina, mas que nós sofreremos, né? Também, né? E que nós ressuscitaremos. Então, aquilo que foi dado a Cristo vai ser dado a nós. O sofrimento também faz parte dessa realidade, né? Ninguém é santo sem sofrer. A teologia mística ascética de Máximo vê a deificação como um processo inseparável da prática e do conhecimento de Deus. Na mente de Máximo, deificação é uma ortopraxia da disciplina espiritual que abre a mente para ver Deus, e é isso que eu estou dizendo, abre a mente para ver Deus, seria justamente essa purificação do nosso nous, dessa inteligência, né, disso que está ligado ao invisível, né. Quando a gente reza o credo, a gente fala que Deus, Pai, é o Criador das coisas visíveis e invisíveis. Então, abre a mente para esse invisível, para essas realidades invisíveis também, que existem, né? A realidade não se resume ao que a gente está vendo, né? É só os contemporâneos idiotas que acreditam nisso, né? Os antigos nunca acreditaram que a realidade se resumia aos nossos sentidos, né? Isso seria uma visão totalmente
autocentrada do mundo, né? A deificação, em outras palavras, é o processo de despertar do ofuscamento do pecado e apego à iluminação da presença modeladora de Deus no eu e no mundo. Então, Deus vai nos modelar a partir de um arquétipo, que é o Cristo, mas nós continuaremos tendo uma personalidade, portanto, também não é uma questão de uma fusão, não é um panteísmo, eu vou me fundir a Deus e agora eu vou desaparecer. E não vão mais existir. Não, a minha personalidade continua existindo, porque nós veneramos os ícones. Os ícones, eles revelam um Cristo, mas eles revelam também um ser humano, uma personalidade. Eles revelam Paulo, eles revelam Pedro, eles revelam indivíduos que foram deificados, né? A Sveta Petka, a Santa Petka, que é uma santa muito venerada na Igreja da Sérvia, São Savas, também muito venerado na Igreja da Sérvia, São Nicolau, né, que é muito venerado por todos nós da ortodoxia, São João de Kronstadt. Então, o ícone, ele revela um Cristo, um Cristo que vive ali no indivíduo deificado, mas revela também uma personalidade, né? Isso se desdobra especificamente na prática e na experiência contemplativa da virtude ascética. Só um pouquinho, gente. O Nico tem que usar o banheiro. Estou dando aula. Quando lemos sua cintura sobre o amor, percebemos que a sua teologia prática é a profunda deificação como manifestação da transformação mental através da oração contemplativa e da vida virtuosa. Eles consistem em vários axiomas espirituais que são ao mesmo tempo meditativos e práticos, com a intenção de que o público progrida na direção da deificação. O amor para a máxima expressão e personificação do conhecimento de Deus, um conhecimento que transforma a visão da mente ao despertar para a realidade divina. Essencialmente, esse conhecimento é fruto do amor a Deus, uma vez que o amor reflete a natureza de Deus e, portanto, deifica o eu. Quer dizer, o amor, de alguma maneira, então, como eu falo, é o doutor da teoses, é o doutor, né, que é um pai da teoses, é um autor que vai falar permanentemente da teoses, que é a deificação, mas o que a gente poderia chamar também, na perspectiva do cristianismo do Ocidente, como a santificação, porque os santos, né, são indivíduos que foram deificados, né, foram indivíduos que foram remodelados pela ação divina. E aí, como eu digo, você revela um Cristo, você revela alguma coisa divina, mas você revela alguma coisa que é humana também. Você revela, de certa maneira, duas naturezas convivendo ali naquele ser, né? Por quê? Não porque ele tenha adquirido uma natureza divina, não, mas porque ele está participando da natureza divina. Então, ele se torna divino por participação e não por natureza. Quer dizer, eu não assumo uma natureza divina, eu continuo humano, a minha natureza é humana, mas eu participo da natureza divina, então eu consigo ser deificado por participação, né, o que a gente chama de deificação pela graça ou pela participação, e não pela natureza, né, daí o erro de todas essas filosofias ou dessas religiões panteístas, politeístas, que dizem que você tem uma natureza divina e que agora você, por um processo de conhecimento, isso é gnose, né? Por um processo de conhecimento, você vai tornar a tua natureza divina, você vai se divinizar. Não, isso é justamente a tentação de Adão e Eva. É justamente, esse é o pecado, né? É o pecado ancestral. Justamente você querer se deificar sem Deus, né? É você querer se divinizar sem Deus, é você querer ser um super-homem sem Deus. É justamente a tentação que nós estamos vivendo permanentemente, né? E que nesse momento de tecnocracia, transhumanismo, aposta na robotização, aposta na engenharia genética, que as pessoas estão enfrentando. Um desejo de você superar o humano pela máquina, sem Deus, que é o desejo de você
ser divino sem Deus. Então, veja que o pecado é sempre o mesmo, né? Então, nós queremos ser divinos, é um desejo que nós temos, mas a gente só vai conseguir essa divinização participando da vida divina. A gente só vai conseguir ser feliz assim, né? Não há outro caminho para a felicidade, não há outra finalidade, tá? Quando em todo o ardor de seu amor a Deus, a mente se perde, ela não tem percepção alguma de si mesma ou de nenhuma criatura. Por uma vez iluminada pela luz divina infinita, ela permanece insensível a qualquer coisa criada. Então, isso daqui é uma citação, né, de São Máximo Confessor, que está nas cinturas sobre o amor, né? Quer dizer, o amor, gente, ele é algo tão divino, o verdadeiro amor, né? Algo tão divino que é o caminho que nos une a Deus e às pessoas, né? A Deus e ao próximo. Então, é a economia, é o caminho mais simples, é o caminho econômico em que a gente consegue reunir Deus e o próximo. Obviamente, quando a gente entende o amor na sua dimensão divina, não esse amor mundano, não esse falso amor, né? Esse amor que as pessoas se entregam e que ambas vão para o inferno, né? Não, o amor que nos leva, né, a essa participação na vida divina, né? Quer dizer, quanto mais eu participo dessa vida divina, mais eu amo o próximo. Por quê? São João fala, né? Se você diz que ama Deus e não ama seu próximo, você não ama Deus, você está mentindo. Por quê? Porque você não pode amar uma realidade invisível se você não é capaz de amar a realidade visível. Então, existe uma conexão entre o sensível e o suprassensível, existe uma conexão entre aquilo que você vê e aquilo que você não vê. Então, não há possibilidade, eu fico aqui, eu amo Deus, Deus é tudo para mim, e no final das contas eu quero que se dane as pessoas que estão ao meu redor. Então, não tem como, né, isso se dá. Ao mesmo tempo, você se torna cada vez mais humilde, né? Por quê? Porque você meio que se esquece de você mesmo, e o que importa agora, né, é o serviço, né, a Deus e aos irmãos. Então, você se coloca a serviço, você já não se preocupa tanto, né, com as suas necessidades, não se preocupa tanto com você, mas como é que você pode servir a Deus e aos irmãos com alegria. Máximo comunica ao seu público o processo de deificação do conhecimento produzido por um amor centrado em Deus. A mente está acorrentada à realidade criada, mas através do amor de Deus, ela é liberta, iluminada para ver a única realidade divina que a penetra. A metáfora da luz e do sol indica que esse conhecimento é recebido pela experiência da atividade de Deus. Nas cinturas sobre a economia da encarnação do verbo de Deus, isso fica mais visível, que vai justamente essas centúrias vão ser os textos que a gente vai ler de São Máximo Confessor. São Máximo Confessor, vocês sabem, é o autor mais presente na Filocalia, e ele é quase assim que um Tomás de Aquino da ortodoxia, né? Ele é quase, por quê? Porque não tem, a ortodoxia ela tem muitos pais, né? Ela tem muitas referências, né? Mas São Máximo, ele é uma referência muito presente, muito constante, né? Assim como São Gregório Palamas também, né? Máximo descreve, em parte, esse conhecimento divino cultivado pela virtude e a oração, em que a mente é elevada a Deus, uma percepção da transcendência divina. Máximo, citando o profeta Isaías, afirma que, uma vez alcançada essa transcendência, a mente é convencida de sua humildade, habitada a ver as profundezas de seu pecado, a fim de progredir na vida divina. Quer dizer, é quase impossível, né? Por que São João de Kronstadt, ele fala, a confissão é a porta da salvação. Mas não há possibilidade de você se deificar se você não vê os seus pecados. Por isso a necessidade da gente verbalizar o pecado, da gente se confessar, né? A gente precisa ver os nossos pecados, a gente precisa pedir a Deus a graça de nos fazer ver os nossos pecados, porque a gente não vê os nossos pecados, né? A gente não tem essa capacidade de perceber quando a gente está realmente desagradando a Deus, né? A gente consegue ver quando os outros estão fazendo isso, mas a gente não consegue ver quando a gente faz, né? E se você vê quando os outros fazem isso, é porque você deve estar cheio de pecados também, porque geralmente a gente projeta nos outros aquilo que a gente está fazendo. Então, existe sempre aquela oração, né? Perdoai-me, Senhor, dos pecados que eu não vejo, né? Quer dizer, perdoai-me dos pecados que eu não vejo. É sempre necessário que a gente peça a Deus a graça da gente ver os nossos pecados. Por quê? Porque a progressão
nisso, exige uma progressão no nosso próprio autoconhecimento, né? Quanto mais você se conhece, mais humilde você é, porque você percebe, né, os males que você é capaz de proporcionar, os males que você é capaz de fazer. Por quê? Porque você já fez isso no passado, né? Então, o processo de deificação é uma nova consciência, uma consciência que abre a mente para ver o nosso verdadeiro estado separado e a nossa necessidade de união com Deus como um passo necessário no caminho divino, né? Então, para que a gente possa se identificar, a gente precisa que a nossa mente se abra, né? Para que a gente possa ver o nosso estado separado. O que é estado separado, gente? É o estado diabólico, né? Diabolos é aquilo que divide, né? Aquilo que separa. Então, a gente precisa sair dessa esfera da separação e entrar na esfera da união, né? O que nos separa, né, é o que faz a gente ter rixas com as pessoas, ter problemas de convivência, problemas de relacionamento. Tudo isso faz parte da obra demoníaca, digamos assim, porque tudo isso faz parte das obras passionais, né, do trabalho que os demônios acabam desempenhando em nós, né, por meio das paixões. Então, se a gente não sabe disso, a gente não tem consciência disso, a gente não vai ter consciência dos nossos pecados. Então, a gente precisa realmente saber que os demônios existem, tá? É necessário, tá? É necessário que as pessoas acreditem que existam demônios, que os demônios existem, que os demônios estão permanentemente, né, nos incitando a agir, a pensar e a ser um indivíduo que se separa tanto de Deus quanto dos demais, tá? Então, a obra diabólica é uma obra de separação, e a obra de deificação é uma obra de uma nova consciência, tá? Que busca uma união com Deus, né? Nessa senda divina. Máximo entende o conhecimento deificante como uma progressão, eu falei para vocês, é um processo que não tem fim, né? Não posso chegar e falar assim, a gente estou deificada, tá ótimo esse estado e pronto, acabou, cheguei. Não, o estado, se Deus é insondável, e se Deus é infinito, se Deus é impenetrável, se Deus é absoluto, não há como esse processo, ele não continuar progredindo, não há como esse processo ter um fim, ele permanece, ele continua permanentemente, né, até na vida eterna. Máximo quer que seu público saiba que a prática da virtude do amor ajuda o cristão a obter conhecimento divino para se proteger do pecado do orgulho. Através do amor, a mente é habilitada por Deus para se desapegar continuamente de seu próprio narcisismo. Máximo se comunica com a praxis psicológica, na qual a mente é capaz de conquistar os vícios do corpo através da prática ascética auxiliada pelo conhecimento divino. Então, a prática ascética, gente, a ascese, né, ou que a gente chama de penitência, que são os jejuns, né? Quer dizer, o que é jejum? Jejum, na verdade, é a abstenção de alimentos, mas muitas vezes, o jejum que a gente faz na igreja ortodoxa, a gente se abstém de determinados alimentos, né? Nós então, agora, no período do Natal, a gente vai, antes do Natal, a gente vai se abster dos alimentos de origem animal, né? Então, a gente se abstém de determinados alimentos, né? Claro, a gente faz outros tipos de penitência também, né? A gente procura não ficar não ficar se dispersando demais, por exemplo, na internet. A gente procura fazer determinados esforços que façam com que a gente precise, de alguma maneira, sacrificar a nossa vontade. Por que é necessário esse sacrifício da vontade? Por que esses pequenos gestos, esses pequenos sacrifícios, eles são importantes? Porque isso vai fazendo com que a gente vá matando, de certo modo, o nosso eu, né? A tendência nossa, pelo movimento das paixões, quando vocês puderem, né, se não tiverem lido ainda, leiam um autor chamado Evagrio Póntico, que vai ser um grande autor, né, nessa medicina das paixões e no papel da oração. E o Evagrio Póntico, ele mostra, né, a ação de todos os demônios, né, para produzir luxúria, para produzir gula, ira, inveja. Então, é necessário, né, que a gente realmente acredite que esses demônios existem, que existem que é necessário, né, os demônios existem, que existem práticas que afastam esses demônios, né, e que
esse é o primeiro estágio para que a gente possa realmente nos purificar das nossas paixões, entrar no estado que São Máximo vai chamar de estado impassível, que é o estado de ausência de paixões, que é o estado chamado de apatia, e a partir disso, então, a gente vai poder continuar nessa senda do conhecimento, né? Máximo também é realista. Gente, eu vou pedir só um pouquinho... Só um pouquinho, gente, eu vou pedir só um minutinho aqui para ajudar meu filho, tá? Tá tudo... Tá? Meu filho precisa de uma ajuda aqui, rapidinho, gente, um minutinho. Ó, gente, desculpa, tá? Mas sábado, meu filho estava na casa do amiguinho dele, aí toda uma confusão, isso não costuma ser assim. Tá dando para acompanhar, gente? Tá tranquilo? Tá tudo certo? Sim, tá tudo tranquilo, né? Tranquilo. Tudo certo. Tá, o áudio tá bom, então, né? Tá Sim, ótimo. sim. Sim, tá. Então tá bom. Então vou voltar aqui. Então, uma vez libertada das paixões, então, o primeiro processo é você se libertar das paixões, e para isso você tem que entender que os demônios estão atuando, tá? Se não tem, eu sei que a gente vive numa sociedade muito secular, em que não se acredita em inferno, não se acredita em demônio, ou então que você vê essa questão dos demônios, você começa a naturalizar e dizer que são simplesmente algumas tendências fisiológicas, mas a gente precisa acreditar aqui, tá? Que existam demônios e que existe uma terapia certa para você combater os demônios. Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo, disse que o jejum, né, e a oração expulsam demônios, né? Então, jejum e oração são importantes, né? Os pais da igreja, eles falam muito na questão da recitação da oração de Jesus, então, o nosso cordão de oração, a oração incessante, né, ela realmente expulsa os demônios, é importante. Os salmos, recitação dos salmos, obviamente que a participação na divina liturgia é imprescindível, a participação nos santos mistérios, a confissão, né, a confissão é importantíssima, porque quando a gente vai verbalizando o nosso pecado, a gente vai objetivando, a gente vai vendo exatamente, né, a gente vai conhecendo melhor, né, o estado decaído em que a gente se encontra. As prostrações também, né, o que muita gente não sabe, né, você vê os muçulmanos fazendo prostrações, mas o que não se sabe é que os cristãos sempre fizeram as prostrações, né? Nós ortodoxos fazemos. Então, fazer as prostrações, beijar os ícones, tudo isso são meios eficazes de você se livrar da ação demoníaca. Então, não tem como. Se você começa a relaxar muito nessas práticas, significa que você não acredita nos demônios e você não vai avançar em nada. Porque a primeira coisa que você precisa fazer é se libertar das paixões, né? Então, a gente precisamos nos libertar das paixões, e os meios eficazes são esses aí, né? A participação na liturgia, o jejum, a oração, as vigílias, né? A salmodia, oração de Jesus, tudo isso ajuda, né? Na libertação da alma das paixões. Então, uma vez liberta das paixões, a mente pode se envolver na oração ou na contemplação sem se distrair com as paixões, né?
A gente sabe que permanentemente, quando a gente está rezando, começam a vir preocupações, a gente começa a pensar em coisas que a gente tem que fazer, algumas dúvidas passam a surgir, isso significa que a gente ainda não se libertou das paixões, então a gente ainda precisa se empenhar nesse primeiro estágio aí de libertação das paixões, né? Segundo Evagrio Pontico, a flor da luta cética é a apatia. Então, a flor, né, a meta é a apatia, apatheia, né, que a gente fala em grego, que significa ausência de paixões, né, ou o termo que São Máximo, que o tradutor de São Máximo está usando aqui é impassibilidade, ou seja, se torna um ser impassível, né, você não está mais ao sabor dos ventos, porque quando você está na paixão, você é justamente um joguete na mão, né, dos demônios, né, ou dos demônios, ou do mundo, ou da tua própria carne, você é simplesmente uma marionete, né, é por isso que as pessoas são infelizes, porque elas são marionetes, né, elas não são senhoras da própria vida delas, então, você está ainda nesse estágio. Atingida a apatia, a alma pode começar a contemplar, isso leva a alma ao segundo estágio da contemplação natural. A contemplação natural é assim chamada porque nesta fase a mente é capaz de contemplar os logoi. Gente, esse termo logoi, tá? Significa, né, para quem estudou grego, né, sabe que isso aí é o plural do verbo logo, da palavra logos, né? Logos, que é discurso, que pode ser razão, pode ser conhecimento, certo? Então, os logoi, o que? São as razões divinas inscritas nos seres, tá? É um termo que vem de Orígenes, mas que é um termo que fica famoso com São Máximo Confessor. Então, sempre quando alguém fala de São Máximo Confessor, pensa nos logoi, porque é um termo que ganhou notoriedade com São Máximo Confessor, mas que remonta a Orígenes. Então, é você conhecer a razão divina nos seres, né? As razões, né? Que existem, né? As razões divinas que existem em cada um dos seres, tá? Essa noção do logoi remonta a Orígenes, são os princípios segundo os quais tudo no cosmos foi criado através da palavra de Deus, ou logos. Tudo foi criado através do Cristo, existe então uma dimensão cristológica no mundo, né? Vocês vão ver isso muito em São Máximo Confessor. Tem um livro famoso, Usfon Baltazar, eu tenho esse livro digitalizado, vou mandar para vocês, tá? O nome do livro, o título lindo, Liturgia Cósmica em São Máximo Confessor. Então, a cristologia, ela tem uma dimensão cósmica, por quê? Porque tudo no cosmos foi criado através da palavra de Deus, né? Que é o Logos, que é o Cristo. No nosso mundo decaído, eles não são mais claros para nós. Tendemos a não ver o significado de Deus no mundo e em todas as suas partes. Ao contrário, tendemos a ver o mundo em relação a nós mesmos e a ler o nosso significado. Então, como nós não vemos o logo, primeiro, como a gente está ainda no domínio das paixões, né? A gente não conseguiu chegar ainda ao estágio da contemplação natural, e aí o que acontece? A gente é escravo da nossa própria opinião, da nossa própria visão particular do mundo, ou então da opinião pública, que é o mais comum, né? Cada dia que passa, as pessoas, elas têm sempre a mesma opinião sobre tudo, porque elas são escravas da opinião pública, né? Enquanto você não vê o logos, você é escravo da sua própria opinião ou da opinião alheia. Alguém quer falar alguma coisa? Então, como resultado, o mundo se torna uma arena para o conflito humano, pois todos o vemos de maneira diferente, o que expressa a ação diabólica da separação. O mundo se torna o quê? Um conflito de interpretações. Hoje a gente vive muito isso, né? O que importa são interpretações, quem tem interpretação mais completa, tem a interpretação melhor, a interpretação que vence, e no final das contas ninguém sabe qual é a verdade. Você está no mundo, nós vivemos num mundo niilista, onde não existe mais a possibilidade da verdade, tudo que nós temos são interpretações guerreando entre si, e aquelas interpretações que conseguem convencer um maior número de pessoas, seja porque elas possuem uma série de dados a mais, elas acabam ganhando algum tipo de notoriedade. Né? Isso é um mundo diabólico, isso é um mundo da separação, é um mundo em que a gente não consegue ver os logoi, a gente não consegue ver
a função, uma certa função cristológica, né? Que em cada um dos seres criados por Deus, né? Ver o logoi da ordem natural é vê-lo como é e ser libertado de nossos preconceitos particulares, enraizados na desordem criada em nossos corações pelas paixões. É também entender a providência e o julgamento de Deus, como ensina Evagrio Pontico, ou seja, entender como Deus constituiu o cosmos como espécie de arena na qual as almas caídas aprendem a voltar a atenção para Deus. Nesse estado de contemplação natural, a mente começa a ver seu próprio brilho, começa a ter consciência de seus próprios poderes contemplativos. A partir daí, a alma pode progredir para o estágio final da contemplação de Deus, da teologia, e esse é o reino da oração, que Evagrio considera mais um estado do que uma atividade. Então, é importante isso. Gente, tem um tratado de Evagrio Pontico sobre a oração, eu vou ver se eu tenho digitalizado, mas é muito bonito, tá? Muito bonito. Quem não tiver lido, leia, tá? A obra de Evagrio Pontico é maravilhoso. Ele está eu não sei se o Evagrio Pontico ele está na Filocalia, nessa tradução que o padre Tito fez, mas na edição do Calixtus VAR, eu acho que é o primeiro autor. É um autor que teve ele não é santo, né? Teve uma influência grande aí de Orígenes, mas é uma grande referência para a vida ascética, para a vida monástica, Evagrio Pontico. Nesse estado, a alma recupera sua verdadeira natureza. O estado de... Por que a gente quer recuperar a nossa verdadeira natureza? Porque a nossa natureza está desfigurada pelo pecado. A verdade é que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas ninguém, quando olha para nós, vê Deus. Porque nossa natureza está desfigurada, nossa semelhança com Deus se perdeu. Quem são os indivíduos teóforos? A gente, na igreja ortodoxa, fala, né? Quando a gente vai rezar, né? Os santos padres teóforos. São aqueles que recuperaram essa semelhança com Deus. Então, digamos, isso vai ser um tema que a gente vai ver permanentemente em São Máximo Confessor. A imagem de Deus, a gente ainda mantém a imagem de Deus, porque a gente consegue... porque nós temos ainda uma atividade intelectual, né? Nós temos ainda a vida do nous, a gente ainda tem uma capacidade de compreensão para além do sensível, isso é fruto de sermos imagem de Deus, mas nós perdemos a semelhança divina, nossa natureza está desfigurada, então, de certa maneira, a gente perdeu a nossa natureza, a gente precisa recuperá-la, né? Para isso, né, a gente vai ter que acreditar em tudo isso que os santos padres e as Sagradas Escrituras nos ensinam, né? De que existe um mundo espiritual, de que existem anjos, de que existem demônios, teremos que rezar para o nosso anjo da guarda, né? E teremos que saber que os demônios estão, né, permanentemente nos atacando. Então, a gente tem que ir nos atacando de formas diversas, né? Com o pecado da gula, com o pecado dos ciúmes, da inveja, da ira, tudo isso são formas, né, de ataques demoníacos. Então, a gente vai ter que começar a acreditar nisso daí, tá? Para quem não acredita, claro, né? Parece haver em São Máximo Confessor, segundo o Jean Larcher, né, e o Usbon Balthasar. Então, esse livro, Liturgia Cósmica, que é a referência que eu estou usando aqui, eu vou passar para vocês, se vocês tiverem interesse, né? A gente vai encontrar em Máximo Confessor teses origenistas. Por quê? Porque Orígenes, ele foi um grande teólogo, né? Ele teve, digamos assim, a gente vai dizer que Orígenes teve algumas teses que foram teses controversas, né? Ele não foi, digamos assim, completamente ortodoxo, ele cedeu muito, em muitos aspectos, a um excesso de platonismo. Mas Orígenes, ele sim, né, um grande teólogo, né, um grande comentador das Sagradas Escrituras, então vale a pena ler, mas, de certa maneira, em alguns aspectos, ele cedeu demais à filosofia, se tornou platônico demais, e talvez esse tenha sido o erro, às vezes até de um autor como Agostinho, né,
para nós, Bem-aventurado Agostinho é um autor ortodoxo, sim, né? A gente tem lá o padre João Romanides, que eu adoro o padre João Romanides, ele tem uma certa rixa com Agostinho, mas Agostinho continua sendo um autor que nós ortodoxos lemos, né? Bem-aventurado Agostinho, mas em alguns aspectos, Santo Agostinho, para os católicos, né? Ele cedeu demais à filosofia, né? Então, esse seria um problema também de Orígenes, né? De igual modo, as suas centuras sobre amor parecem lembrar Evagrio Pontico, mas modificando sensivelmente sua doutrina, o que mostra que, sobre Máximo Confessor, uma influência de São Macário do Egito, São Diadoque de Fótice, São Marco Eremita e a Cristologia de Leôncio de Bizâncio. Então, o que a gente vê é uma influência daqui dos alexandrinos, né? Por isso a gente vai ter que falar, quando eu fiz aqueles vídeos no YouTube, eu comecei com os alexandrinos. Por quê? Porque a gente vai ver aí uma influência grande dos alexandrinos, né? Que vai ser, né? O Evagrio Pontico, Orígenes, São Clemente de Alexandria, né? São Macário do Egito. Então, a gente está vendo aí uma influência grande desses autores monásticos, né, alexandrinos, desses autores aí do Egito, né? A doutrina da divinização nos predecessores de São Máximo. Então, eu acho que hoje não vai dar para a gente ver tudo que eu fiz, todos os slides que eu fiz, foram muitos, eu acho que vai ficar muito pesado, né, para a gente ver isso tudo. Mas o que importa, se vocês tiverem lido os slides ou tiverem visto os vídeos que eu já tinha feito, né, no YouTube, eu vou falando, né, naqueles vídeos, nos vídeos eu comecei falando, né, de Filo de Alexandria, da questão da alegoria, né, da interpretação alegórica. A gente vai perceber permanentemente em São Máximo o uso de interpretação alegórica quando ele vai fazer as suas centúrias, principalmente nas centúrias teológicas, né? Ele vai dizer, olha, Herodes significa o reino da carne, o judaísmo significa o reino psíquico, o mundo grego significa... Então, ele permanentemente está usando a alegoria, né? Permanentemente está querendo dizer que existe ainda um significado profundo, espiritual, superior, para além daquele literal. É importante a gente ter em mente o seguinte só, tá? As alegorias feitas por São Máximo Confessor jamais negam o sentido literal. Jamais. Elas acrescentam um sentido além do sentido literal, moral e histórico de determinadas passagens bíblicas. Então, jamais nega o sentido literal. Ou seja, Jesus Cristo ressuscitou, tá? Então, não é uma alegoria. A ressurreição de Cristo não é uma alegoria, não é uma metáfora. Não, Jesus Cristo ressuscitou. Então, é isso que eu estou querendo mostrar para vocês, tá? Então, o uso de alegoria tem que tomar muito cuidado, e o uso para São Máximo é sempre no sentido de mostrar um significado espiritual, né? Então, ele vai dizer qual o significado espiritual do Rio Jordão, por exemplo, o significado espiritual de Jesus Cristo ter 33 anos, né, de ter morrido aos 33 anos, dele ter começado a sua vida pública aos 30 anos, tudo isso tem um significado espiritual. Então, ele vai mostrar ao longo dos seus textos. O uso de alegorias era bastante comum, né, em Alexandria, como eu falei num dos vídeos, e a gente sabe que o pai desse uso alegórico não foi um cristão, foi um judeu, o Filo de Alexandria, mas isso se tornou bastante usado no cristianismo, no sentido de tentar dar uma dimensão para além, uma dimensão espiritual ao próprio Antigo Testamento, né? Essa doutrina possui um forte elemento scriptuário neotestamentário que aparece na imortalidade como efeito da salvação, já que com o pecado entrou a morte. Quem diz que... São Paulo ensina isso pra gente, né? Que com o pecado entrou a morte. Então, com a salvação vai entrar o quê? A imortalidade. Então, o que nós estamos querendo aqui? Nós estamos querendo a imortalidade, nós estamos querendo a vida eterna, né? Isso não significa que a gente não vai morrer. A gente vai morrer, mas a gente vai renascer para uma outra vida. É essa a nossa esperança, né? E São Paulo disse, se não ressuscitarmos, nós somos os mais infelizes de todos os homens, não é? Por quê? Porque a gente vai estar lutando por algo que não... A gente está apostando tudo em algo que é irreal. Então, nós acreditamos que Jesus Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos em Cristo também. Então,
toda a questão da encarnação e da teose nos leva ao quê? Justamente a isso, ao drama da crucificação, ao sofrimento, ao padecimento na carne e depois à ressurreição. É isso, nós seremos um outro Cristo, nós vamos reviver tudo isso. O nosso Deus foi um mártir. Se o nosso Deus foi mártir, nós seremos mártires também. Não significa que nós vamos morrer no martírio, mas nós seremos mártires. A nossa vida tem que ser um testemunho dessa presença de Cristo. Santo Inácio de Antioquia usa os termos portador de Cristo, preenchido por Deus, pertencer a Jesus Cristo, participar em Deus. Encontramos em Santo Inácio uma mística onde estamos unidos a Deus, unindo-nos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que não é simplesmente fruto de alguma imitação das virtudes morais de Cristo, mas a expressão da sentença paulina, já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Ou seja, não é simplesmente uma imitação artificial de virtudes de Cristo, né? Por quê? Porque isso envolveria uma imaginação. Eu imagino que Jesus Cristo foi assim, eu vou tentar copiar Jesus Cristo naquilo que eu imagino. Não é isso. A imitação de Cristo você vai se tornar um outro Cristo. Você agora o quê? Você vai ser remodelado por Deus, você vai ser recriado por Deus, você vai se tornar um outro Cristo, né? Você vai reviver como Cristo. Em São Justino Mártir, encontramos vários temas aferentes à divinização. Imitação de Deus, participação nas qualidades divinas, impassibilidade e incorruptibilidade. Então, a ideia da impassibilidade, como eu falei para vocês, quer dizer, a ausência de paixões, né? Não estou mais ao sabor das paixões, né? Não me interessa mais. É uma espécie de... Quando eu penso na Theotokos, penso em Nossa Senhora, eu penso um ser impassível, porque Nossa Senhora é completamente esquecida dela mesma, totalmente voltada ao amor. Então, uma impassibilidade, uma incorruptibilidade, que contra a visão do gnosticismo, não são próprias da natureza humana, mas dons divinos que Deus concorda em nos conceder, né? O Salmo 81 evoca: os homens se tornam semelhantes a Deus, impassíveis e imortais como ele, e podem ser chamados seus filhos. A divinização, ela mesma se exprime de uma maneira precisa. Note com efeito que São Justino vai até mais longe, dizendo na obra Diálogo com Trífo: assim está demonstrado que eles são julgados dignos de poder participar. Desculpa, gente, só voltar aqui. De poder se tornar filhos do Altíssimo. São Teófilo de Antioquia. Então, assim, eu fiz aqui um apanhado de alguns autores que vão falar de teoses. Por quê? Porque muitas vezes protestantes e católicos acusam os ortodoxos de estar inventando a teose, de querer se deificar. Olha, sei que vocês estão querendo, parece o desejo de Adão. Bom, o que a gente pode dizer é o seguinte: realmente é o desejo de Adão, porque é o desejo de todo ser humano, só que Adão fez do jeito errado. Adão quis se deificar sem Deus, Adão quis ser um Deus sem Deus, né? E só existe um único Deus. Adão quis ter uma natureza divina, isso não é possível, isso não vai ser dado, né? Nós iremos participar da natureza divina, né? Então, eu fiz aqui um apanhado dos autores, né, que vão falar de teoses. Então, Santo Inácio de Antioquia, depois São Teófilo de Antioquia, que vai falar sobre a criação do homem à imagem de Deus, né? Assim como São Justino Mártir também, né, que não vai nunca, que vai sempre usar o vocabulário da divinização, né? Como o próprio São Paulo já fala, né? São Paulo diz que nós somos da raça de Deus. Ser filho do Altíssimo, gente, já é uma expressão de divinização, porque se você é filho do Altíssimo, só tem o Altíssimo, que é Deus, né? Então, se você é filho do Altíssimo, significa que você participa, né, de alguma forma da divindade. Nós vamos participar da divindade, né, por uma ação da graça, né, pelo amor divino, né? Seremos, assim, banhados do amor divino, assim participaremos da vida divina. Santo Irineu, com a doutrina da divinização, conhece um desenvolvimento considerável, né? São Irineu vai ser a grande influência de Santo Atanásio. Santo Atanásio é aquele que tem aquela frase famosa, né? Que todo ortodoxo conhece, né? Cristo se fez homem para que o homem se fizesse Deus. Então, essa frase de Santo Atanásio, né? Santo Atanásio, ele meio que aprendeu a questão da teose com São Irineu.
São Irineu, a doutrina da divinização conhece um desenvolvimento considerável. Irineu não deixa de repetir que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou mais precisamente do Logos encarnado. Aí ele vai citar o Salmo 81, versículo 6. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Não somos feitos deuses desde o princípio, mas somente em união a Deus, porque éramos incapazes de portar a potência da divindade. Pois esse processo nos levará à visão de Deus que nos conduzirá à incorruptibilidade. Ora, a imortalidade faz habitar junto de Deus, assim o desejo da sabedoria conduz ao reino. No livro da sabedoria diz, contra o gnosticismo, desculpa, isso daí foi uma citação do livro da sabedoria, né? Contra o gnosticismo, São Irineu, vocês sabem que São Irineu é o que vai combater o gnosticismo, né? É o grande combatente do gnosticismo. Então, São Irineu vai dizer que a incorruptibilidade e a imortalidade não são características que o homem possui. Então, todas essas doutrinas gnósticas que você encontra nessas religiões de caráter mais fusionalista, né? Elas vão dizer que o ser humano é um ser imortal, ele é um ser incorruptível, ele tem uma natureza divina, e ele precisa apenas, a partir de um tipo de conhecimento, deixar com que essa natureza desponte. Isso daí é a fala da serpente, né? Que sempre te promete que a partir de um tipo de conhecimento, porque como era para Adão e Eva, conhecereis o bem e o mal, e aí vocês vão ser como deuses, né? Vocês serão deuses. Essa fala da serpente, ela sempre te promete, por uma via de conhecimento, deixar com que essa divindade se manifeste em você. A questão é, a divindade, nós não somos divinos por natureza, seremos por participação, seremos pela graça. A imortalidade e a incorruptibilidade serão dons dados a Deus por nós, né? Não são coisas que nós receberemos de presente, né? Não por mérito nosso, receberemos de presente, porque Deus não vai nos adotar receberemos adoção filial. Então, é o tema que São Paulo diz, né? Sermos essa adoção filial, né? Filhos de Deus, né? Irmãos de Jesus Cristo, né? Somos irmãos por adoção, somos filhos por adoção. Aqui nós temos uma concepção física ou mística da deificação, segundo a qual a natureza humana é divinizada por um contato íntimo que a encarnação estabeleceu entre ele e a natureza divina do Verbo. São Clemente de Alexandria, né? Então, São Clemente de Alexandria, o grande primeiro, é o fundador ali da escola catequética de Alexandria, né? Maravilhoso, adoro São Clemente de Alexandria. Vai ser um grande filósofo também. São Clemente de Alexandria, ele vai desenvolver, né, toda uma visão de como é que a filosofia ela pode nos levar à teologia, como a filosofia ela pode ser providencial. É claro que não toda e qualquer filosofia, né? Mas ele vai tentar mostrar como a filosofia ela pode ser uma espécie de propedêutica, prolegômeno, para que a gente chegue à teologia, e na teologia a gente receba esse dom, né, da deificação, né? Então, a frase aqui, a citação aqui de São Clemente de Alexandria é: o verbo de Deus se fez homem, a fim de que o homem possa se tornar Deus. É pela via da imitação de Cristo que nos tornamos perfeitos. Pratique agora a via celeste, mediante a qual nós somos divinizados, recebemos a unção da alegria jovial, o perfume da pureza, ao considerar o modo do Senhor um exemplo de vida incorruptível e que segue os traços de Deus. Essa pedagogia deve conduzir o fiel à verdadeira gnose, que é a gnose cristã. Pelo batismo somos iluminados, iluminados somos adotados como filhos, adotados nos tornamos perfeitos, tornados perfeitos recebemos a imortalidade. Paralelamente, Clemente sublinha que a Eucaristia permite receber o próprio Cristo, fazendo-o habitar em nosso próprio coração. O tema da divinização, o tema da teoses, ele tenta ser o cumprimento de um pedido de Jesus Cristo, que ele diz assim: sede perfeito, um pedido, uma ordem, né? Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito, né? Então, é a busca da perfeição, né? A busca da perfeição é o quê? A busca de sair do pecado, né?
de sair dessa lógica do pecado, que a gente fica caindo permanentemente e geralmente nos mesmos pecados. Então, uma busca da perfeição, uma busca de não pecar mais, tá? Continuando, então, a gente viu Santo Irineu, São Clemente, São Teófilo de Antioquia, Santo Inácio de Antioquia. Nós temos o grande Orígenes, que também vai falar, né, sobre a questão da divinização ligada à encarnação. Então, a encarnação que nós vamos celebrar, que nós iremos celebrar agora, né, no 25 de dezembro, no Natal, é justamente esse grande presente de Deus, esse presente de Deus da encarnação, é o que vai nos permitir a participação na vida divina, né? É o que pode fazer com que a gente se inicie na vida divina. Por isso é tão maravilhoso, por isso é tão lindo, né? Nosso Deus é tão lindo, né? Como é bom ser cristão. Não há nada melhor no mundo do que ser cristão, né? O dogma da encarnação, quer dizer, você pensar num Deus que se fez homem, né? Para que você possa participar da vida divina, né? Que é justamente o dogma da encarnação, é o que vai permitir, né? A nós buscarmos, né? Essa vida divina, né? E essa vida de perfeição, tá? Então, assim como Jesus era divino e humano, ao adotarmos o modo de vida de Jesus, nos tornamos divinos, né? Praticar boas ações e ser virtuoso é a primeira etapa nesse processo, né? São Máximo Confessor vai dizer que a primeira etapa é cumprir com os mandamentos, né? Cumprir com os mandamentos ali, o decálogo, ali, cumprir com os mandamentos é a primeira etapa, né? Não há como, né? A gente conseguir qualquer tipo de avanço espiritual se a gente não cumprir com os mandamentos, né? Então, o início tem que realmente o cumprimento dos mandamentos, que se torna cada vez mais difícil no mundo que a gente vive, mas se fosse fácil, né? Todo mundo conseguiria, e a porta é estreita, né? Bom, em todas as três denominações monoteístas, cristianismo, islamismo e judaísmo, né, você vê essa questão de praticar boas ações e ser virtuoso, né, o papel da esmola, né, do jejum, nessas três religiões isso é comum. Mas é importante saber que apenas no cristianismo, que temos o Deus homem, Jesus, o homem pode se divinizar por participar da natureza divina. Então, nós temos, por exemplo, no Islã, nós vamos nos tornar servos de Alá, né? Veja, no cristianismo nós nos tornamos servos de Deus, mas nós somos mais que servos, nós somos as criancinhas de Deus, né? Nós somos os filhinhos de Deus, né? Os filhinhos de Deus que se tornam servos de Deus, porque se tornam servos do amor, né? Não é uma questão de obedecer mandamentos sem você entender a razão desses mandamentos, mas você obedece o mandamento do amor, né? O imperativo do amor, que é o mais difícil de todos os mandamentos de cumprir, mas é o mais libertador, porque o amor traz liberdade, né? E isso se cumpre no mais alto grau da vida espiritual na contemplação. O nous, né, que é essa inteligência, escreve Orígenes, é deificado, theopoietai, nisso que ele contempla, que culmina na visão de Deus. O intelecto, que é purificado e que é elevado acima de todas as coisas materiais para ter uma visão nítida de Deus, é deificado por essa visão. Então, de acordo com Orígenes e São Dionísio, essa deificação do intelecto ocorreu ao próprio Moisés na passagem que diz que ao conversar com Deus, seu rosto se encheu de uma luz que é um sinal da participação da glória de Deus. Gente, Moisés ele é um exemplo de indivíduo que foi glorificado, né? Então, é um exemplo de que a deificação, essa glorificação, ela já existia no Antigo Testamento. Então, Moisés, quando estava conversando com Deus, ele já estava ali conversando com a Trindade, né? Quando ele viu Deus, ele viu provavelmente a face de Cristo, certo? Então, o exemplo de Moisés, né? Que quando ele desce ali, o povo vê o rosto dele iluminado, né? Seria o exemplo dessa glória de Deus, essa glória que nos está reservada, né? Junto com a perfeição, com a deificação. Vocês vão ver esse exemplo em São Gregório de Nissa, tem a vida de Moisés, né? Vocês vão ver esse exemplo também em São Dionísio, né?
e em São Máximo Confessor também. Então, o exemplo de Moisés, esse grande homem. A deificação do homem e é interessante que a Bíblia se refere a Moisés como o mais manso, né, dos homens, ou o mais humilde dos homens, não é? Então, é importante que a gente tenha isso em mente, como a humildade, ela é a mãe de todas as virtudes, assim como o orgulho é o pai de todos os pecados. Orígenes qualifica isso de fazedor de Deus, Theopoios. No comentário sobre o João, ele explica isso, que significa os deuses distinguidos de Deus. Tudo isso que está fora de Deus em si mesmo é deificado por participação em sua divindade, tornando-se não Deus, mas um Deus por participação. O verdadeiro Deus, a unidade consubstancial e indivisível, a Santíssima Trindade. Os deuses por participação, que são formados a partir dele, são como reproduções de um protótipo. Cristo é o arquétipo, então Cristo é o modelo, e nós seremos a reprodução desse modelo, mas a reprodução desse modelo não como robôs, não como produção em série de uma fábrica. Nós manteremos a nossa personalidade, manteremos o nosso ser. Então, você sabe quem é Paulo, você sabe quem é Pedro, você sabe quem é Inácio, você sabe quem é Maria, você sabe quem é Pética, quem é Catarina. A personalidade se mantém. Aliás, a verdadeira personalidade se revela, né? Porque o eu, ele se torna, assim, integrado, né? E quando a gente está no joguete dos demônios, nesse processo quase de possessão, né? A gente não sabe, a gente está com a nossa personalidade desintegrada, estamos sofrendo de doenças mentais. Essas doenças, as doenças ocasionadas pela ação diabólica, elas são doenças mentais, são doenças espirituais, são doenças físicas também. Eles conseguem produzir doenças nesses 3 níveis, quando não nos 3 ao mesmo tempo. Então, é necessário que se acredite nisso, certo? Isso não significa que o Cristo nos eleva à natureza de Deus, mas que ele nos comunica a sua graça, né, e nos confere sua dignidade. Na homilia sobre o Êxodo, Orígenes fala que os homens são chamados de deuses por graça e por participação. E ainda que João afirme que nos tornaremos semelhantes a Deus, essa similitude não pertence à natureza, mas à graça. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês querem que continue ou vocês acham que está bom por hoje? Foi mais ou menos... Nem sei quanto tempo de aula, mas acho que 1h30, mais ou menos. O que vocês querem? Porque, com certeza, não vai dar tempo de ver tudo hoje. Continua mais um pouco, não? Posso continuar? Se continuar, pode continuar. Tá. Eu vou fazer o seguinte, são 9h45, eu vou continuar até mais ou menos umas 10h10, mais ou menos uns 20 minutos, tá bom? Porque, senão também é muita informação, mas como vocês têm os slides também, depois que vocês podem dar uma olhada nos slides, isso aqui é mais um apanhado, né, do que foi dito antes de São Máximo Confessor, né, para a gente chegar até São Máximo, né, então, é como se eu dissesse aqui para vocês, São Máximo Confessor, ele tem uma frase que ele diz assim, olha, eu, por mim, não espero ter dito nada que os santos pais não disseram antes. Então, eu sempre gosto de dizer isso, os santos pais estão dizendo sempre a mesma coisa. Só que um está tentando esclarecer, né, os pontos, né, que podem ter, que podem não ter sido esclarecidos por outros, ou que pode ser melhor esclarecido. Então, eles estão permanentemente reinventando a roda, a gente diria, né, dizendo sempre a mesma coisa, com outras palavras, né, mas num nível de profundidade muito grande, né, muito grande. Eu digo isso, gente, porque vocês sabem, né, que quando a gente estuda filosofia, a gente lê textos muito profundos, a gente estuda, né, na filosofia, a gente realmente vai até os fundamentos, a gente vai até as últimas consequências, é uma formação para essa área de humanidades muito boa, né, mas quando você lê a teologia cristã, é muito mais profundo que a filosofia, né, é mais profundo, é mais fundamental, é mais
E tem implicações muito mais profundas, porque são implicações no nível de eternidade. Não é simplesmente uma bobagem que eu possa estar dizendo, não vai, e isso daí não vai impactar, né, na minha vida. Não, o pecado, né, a gente sabe que os erros que nós cometemos, eles impactam na vida de outras pessoas, né? Tudo bem, um filósofo sabe disso também, mas ele impacta numa dimensão eterna também, né? Então, é alguma coisa que tem um caráter de eternidade, tem que ser, a gente tem que ser muito macho para encarar as coisas nesse âmbito, né? Porque se você encara no âmbito natural, tudo bem, né? A gente vai morrer, isso vai acabar, mas se você encara no âmbito de eternidade, o peso é muito maior, né? Porque aquilo ali vai ser cobrado, né? Você não vai ficar impune, né, dos erros que você cometeu, né? Em Santo Atanásio, a divinização é um tema central da sua teologia. Então, mais uma vez, né, mais um que vai falar aqui da divinização, da teoses, eu já tinha citado para vocês, Santo Atanásio, ele é famoso, inclusive, né, pelo tema da divinização. O verbo se fez carne para que nos tornássemos deuses, é a frase de Santo Atanásio. Ele nos introduziu no reino dos céus, segundo nossa semelhança com ele. Não poderíamos ser divinizados se o Filho não fosse o verdadeiro Deus. Mesmo que tivéssemos sido libertos do pecado e da maldição da carne pelo verbo, só teríamos ainda uma carne humana. Então, veja, gente, tá? Se a gente tivesse, vamos supor, tá? Vamos supor numa perspectiva, como uma perspectiva aqui de uma religião como o islamismo, ou uma religião como o judaísmo, tá? Nós podemos até ser libertos de um pecado ou de uma certa maldição, mas a gente ainda continua, tá? Tendo uma carne humana. Significa o quê? Se você é liberto de uma maldição, de um pecado, tendo uma carne humana, a sua tendência vai ser o quê? Reiniciar esse processo de pecado e de maldição, porque você tem uma carne humana, né? Ou seja, você tem uma carne fraca, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca, a nossa carne é fraca, né? Então, da mesma forma, o homem não teria sido deificado se aquele que se fez carne não tivesse vindo do Pai por natureza e por sua verdadeira e própria palavra. Então, quando a gente participa da vida divina, de certa maneira, a gente consegue, né, digamos assim, santificar essa carne, né, e continuar, e talvez sair desse ciclo de escravidão que a gente tem com relação ao pecado, porque nós somos escravos do pecado. Não adianta a gente querer mudar a sociedade se a gente continua escravos do pecado, porque a sociedade vai continuar sendo a expressão do nosso pecado. Então, a gente vive uma sociedade consumista, uma sociedade hedonista, por quê? Porque nós somos escravos do pecado, né? Nós somos idólatras, a gente acha que ter as coisas vai nos fazer felizes. Nós vivemos numa idolatria. A sociedade que a gente vive, ela é a expressão dessa idolatria em que a gente vive, né? Então, a gente precisa, eu falo, a única saída para nós é nos deificarmos, a gente tem que sair desse ciclo, né? Porque se a gente sair desse ciclo, aí sim a gente pode realmente tentar melhorar de alguma forma o mundo, né? Que ao nosso redor, porque nós nos transformamos, mas enquanto a gente continuar sendo como a gente é, o mundo vai continuar não sendo lá, né, não sendo lá grande coisa, sendo expressão daquilo que a gente, do que a gente é, né? A união foi feita, assim, para que a natureza divina fosse unida à natureza humana, e assim a salvação e a deificação destes foram asseguradas, né? Então, esse texto revela que, para Santo Atanásio, é através do contato íntimo que a encarnação realiza entre o Logos divino e a natureza humana, que é essa deificada. Sobre o nosso médico, né, é importante a gente ver cada um desses pais como médicos, assim como a gente vê o nosso sacerdote como médico, porque ele está nos curando das nossas paixões, né? A concepção física da deificação delineada pelo bispo de Lyon, que é o Santo Irineu, é ampliada e assume a aparência de uma verdadeira síntese. Devido ao fato e à morada do Logos na humanidade, ou seja, dogma da encarnação, que nós iremos celebrar todos juntos, esta foi
penetrada pela vida divina, né? Então, a humanidade foi penetrada pela vida divina. Que grande graça, né? Que grande graça é quando o Logos se encarna, né? E ele consegue fazer com que a humanidade seja penetrada por essa divindade. Esse é o pensamento fundamental da soteriologia. Soteriologia, né? Soteros, né? Em grego significa salvação, né? Então, da soteriologia, da doutrina da salvação de Santo Atanásio, do qual, obviamente, depende de Santo Irineu. Também não podemos considerar que para Santo Atanásio toda economia redentora se concentra no próprio ato da encarnação. Há também um valor salvífico a todas as etapas da vida de Cristo, em particular a sua morte e a sua ressurreição. Então, como a gente falou, são esses 3 dogmas da encarnação, né, da paixão e da ressurreição, né? Os católicos, eles têm, né, os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos, né? Então, são esses 3 mistérios que permitem a participação na vida divina, né? Obviamente, o que torna possível isso é o dogma da encarnação, em primeiro lugar, eu diria assim, numa ordem lógica, né? Mas é necessária a participação desses 3 dogmas, né? Para Atanásio, o verbo assumiu a humanidade em sua totalidade, a natureza humana como tal, sendo concebida por ele como consubstancial entre si, e traça um paralelo muito claro entre a consubstancialidade dos homens e das pessoas trinitárias. Então, quando, é isso que eu estava tentando mostrar, esses indivíduos teóforos, né, esses grandes homens santos, né, que existem até hoje, né, a gente sabe que existem essas pessoas santas, elas, de certa maneira, quando elas mudam, quando a natureza delas se transforma, isso é alguma coisa que parece que contagia, e isso modifica a vida das pessoas que estão próximas a ela. Então, não é uma coisa assim solitária, eu me deifico e eu fico aqui buscando me deificar cada vez mais, e isso não impacta na vida dos outros, isso impacta na vida dos outros, né? Isso impacta de forma positiva na vida das pessoas. Por quê? Porque existe uma consubstancialidade também. As pessoas da Trindade, elas são consubstanciais, e nós somos consubstanciais, de alguma forma, aos nossos irmãos. Vivemos numa esfera de comunidade também. Então, não é algo que simplesmente eu possa, vá acontecer comigo e isso não vai ter nenhum tipo de efeito positivo na vida dos outros, né? É claro que não é, aqui está dizendo que não é alguma coisa automática e mecânica, né? Mas é algo que permite, né, uma certa autonomia moral, uma certa transformação da minha natureza, que de alguma maneira atrai, né, os demais indivíduos e transforma também a vida deles. São Serafim de Sarov, ele dizia: adquire o espírito de paz e muitos serão salvos contigo, né? Quer dizer, muitos ao seu redor serão salvos também, porque isso vai... você vai ser o Cristo, né, que vai se revelar ali para os demais, né, e isso você vai colaborar na obra de salvação, né, dos seus irmãos. A colaboração do Espírito Santo na obra de divinização é fortemente arqueada por Atanásio. A participação em Deus é a participação na palavra, no Espírito, que Atanásio deduz do princípio trinitário, segundo o qual não há nada que não aconteça que não tenha sido operado. O Logos no Espírito e o fato de que a santificação deve vir do Pai, por meio do Filho, no Espírito Santo, né? Portanto, nós precisamos, né, que os 3 sejam deuses, né? Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo. Por quê? Porque a obra de deificação é uma obra que vai unir a ação, né, desses 3. Os 3 vão estar agindo ali, né? Então, se é necessário que os 3 sejam deuses, porque senão não tem como a gente ter essa possibilidade de divinização, deificação. Nele, o Logos diviniza as criaturas, marcado com o selo que tem a forma de Cristo. Também nós, naturalmente, nos tornamos participantes da natureza divina, como dizia Pedro, e assim toda a criação se torna participante da palavra no Espírito. É no Espírito que o Logos glorificou a criação, e ao deificá-la e adotá-la, conduziu ao Pai. A deificação do homem se dá no Espírito, mas também por ele. Para isso, razoavelmente, o Espírito também tem que ser Deus.
é também pelo Espírito que todos somos considerados participantes de Deus. Então, no Espírito que nós podemos participar na vida divina. Então, a ação é uma ação que exige a participação das 3 pessoas da Trindade, portanto, todas as 3, né, precisam ser Deus. Se o Espírito Santo fosse uma criatura, não teríamos a participação de Deus por meio dele, mas estaríamos unidos à criatura e estranhos à natureza divina, por não participar de forma alguma dela. A participação do Espírito Santo, tornando-nos participantes da natureza divina, bastante tolo, diria alguém, que se o Espírito pertencesse à trama criada e não a Deus. Quer dizer, seria muito tolo, né, você achar que um Espírito criado, uma realidade criada, teria essa capacidade, né, de fazer com que você se deificasse. Então, para que essa obra, ela realmente ela seja efetiva, é necessário, então, né, que o Espírito Santo, ele também seja Deus, né? Eu tenho um livro também de São Serafim de Sarov, que ele vai falar justamente da aquisição do Espírito Santo. Eu vejo a ação do Espírito Santo como muito central na ortodoxia, né? Sem que você precise fazer aqueles espetáculos, né? Os cristãos do Ocidente costumam fazer, né, para aquisição do Espírito Santo. A aquisição do Espírito Santo, aqui, pelo menos na bibliografia né, da patrística, é algo que está ligado a uma vida ascética, a uma vida silenciosa, né, a uma humildade, né, a um desejo de autoesquecimento, a um desejo de um certo autoaniquilamento, né? É necessário que ele cresça ou diminua. Então, é bem diferente do que acontece no Ocidente, em que as pessoas querem aparecer muito, né, por uma espécie de ação cheia de espetáculo, digamos assim, né? Nenhuma concepção ilumina tão bem a concepção do homem própria do Oriente cristão. Então, foi um filósofo francês, Remé, que disse isso, que ele diz assim, que a antropologia filosófica do Oriente cristão é a que melhor explica o ser humano. E eu concordo com ele, né? Na minha dissertação de mestrado, uma das questões que eu colocava era como é que a gente vai definir o ser humano, né? Eu estava estudando Spinoza e todo filósofo da modernidade é um filósofo que quer negar a autoridade de Aristóteles. Então, eles não queriam mais aceitar aquela definição de Aristóteles de homem como um animal racional. Então, eles estavam buscando outras definições. Mas todas as definições que foram dadas pela filosofia, o homem é um animal que usa instrumento, ou então o homem é um animal simbólico, que é o do Cassirre, de Rousseau, né, o homem é um animal depravado, ou Aristóteles, o homem é um animal racional, todas essas definições, elas são verdadeiras, mas elas são incompletas. Elas são incompletas, elas não dão dimensão elas não dão a amplitude, né, da dimensão humana, digamos assim. E qual que seria a visão antropológica, né? Qual que seria a antropologia teológica do Oriente cristão? Seria assim, o homem é um animal, né, não diria animal, né, animal não, mas assim, o homem é um ser que busca, né, se deificar, né, que busca se divinizar, ele busca, né, superar essa separação entre o humano e o divino, ele busca isso, né, as religiões buscam isso, elas não conseguem, né, elas não conseguem efetivar isso, porque elas vão por pressupostos distorcidos, mas elas buscam isso. Então, essa concepção não aparece tardiamente, uma vez que já está presente nos escritos dos padres apostólicos. Então, a visão da teoses, ela já vai estar nos escritos dos padres apostólicos, não estão na Didaquê, na carta de Barnabé, nas epístolas de São Clemente de Roma. Elas estão presentes nos sucessores imediatos dos pais apostólicos, como Santo Inácio de Antioquia, São Justino Mártir, São Teófilo de Antioquia, São Irineu de Lyon. Vai se desenvolver nos pensadores alexandrinos, como São Clemente e Orígenes.
vai tornar-se mais preciso entre os grandes doutores da igreja que lutaram contra o arianismo e a sua posteridade, então, como Santo Atanásio, São Basílio, São Gregório de Nazianzo, São Gregório de Nissa, São Cirilo de Alexandria. Vai estar presente depois em São Macário do Egito, no Pseudo Dionísio, ou Pseudo Dionísio para os filósofos, para nós, ortodoxos, em São Dionísio, né, que vão desenvolver justamente uma mística da deificação. A mística da deificação é fortíssima em São Dionísio, né, no corpo Areopagita, né? Então, esse tema vai se encontrar no século VII, no centro da grande síntese de Máximo Confessor, muitas vezes qualificado como doutor da divinização, que o especifica de um ponto de vista metafísico, cristológico, antropológico, espiritual. E a gente também vai encontrar isso na grande recapitulação de São João Damasceno, né, naquela obra dele sobre a fé ortodoxa, né? Eu deixei aqui nos slides aqui uma série de citações da Bíblia que a gente vai, onde o tema da deificação vai estar bastante explícito. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui e a gente pode, na próxima aula, ler cada uma dessas citações, né? Eu já tinha preparado a aula de terça-feira que vem, que já seriam sobre as centúrias, né? Mas é porque, olha, eu estou vendo aqui que que a gente está no slide 18 e são 35. Então, assim, é melhor que a gente acabe aqui e a gente continue a aula que vem, né? Eu quero pedir desculpa, gente, porque quando eu dou aula de manhã, meus filhos, eles estão trancados no quarto deles, eles não fazem bagunça, mas hoje eles fizeram um pouco de bagunça. Eu espero que não tenha atrapalhado a aula de vocês. Se a aula fosse de manhã, aí seria mais fácil, mas de manhã estamos todos na liturgia, né? Então não tem como. Então, eu queria só pedir desculpas para vocês desse barulhinho. E agora eu vou encerrar para deixar vocês falarem, tá bom? Eu vou desligar o microfone para não dar chiado, e aí eu vou deixar vocês falarem para a gente discutir. Então, Iago, é uma pergunta muito boa, porque tanto os estoicos, né, quanto os santos padres, eles estão buscando apatia, né, o termo é o mesmo, né. Acontece que os estoicos, eles querem te ensinar apatia por um processo de racionalização, por um processo de naturalização. Então, como é que você vai se livrar das paixões? Você vai tentar encontrar a causa dessas paixões, e você vai tentar atacar as causas, certo? Bom, os santos padres, eles também vão dizer que a gente tem que atacar pelas causas, só que eles vão admitir que existem causas sobrenaturais, coisas que os estoicos não admitiram. Existem causas sobrenaturais para as nossas paixões, e uma dessas causas são os demônios, né? Então, assim, existe uma perspectiva muito semelhante entre o modo de ação dos estoicos e dos santos padres, né? Que é você conhecer, para você fazer a terapia, você precisa encontrar a causa, né? Então, por exemplo, o que me faz ser uma pessoa, às vezes, muito ciumenta? É o fato de eu ter muito apego a uma pessoa. Eu tenho muito apego àquela pessoa, e aí, como eu tenho apego demais à pessoa, qualquer pessoa que se aproximar dela, eu vou ficar preocupada. Ora, se eu consigo compreender, né, que o apego não é algo racional, né, que eu não tenho direito a ter um apego desmedido a ninguém, né, pelo simples fato de que a gente nasce sozinho, a gente morre sozinho, né, as pessoas, elas não são propriedades nossas, a gente não nasceu grudado nos outros. Quando eu começo a compreender isso, eu, de certa maneira, já vou atacando essa paixão, né, já vou atacando esses ciúmes, certo? Então, se por um método naturalista, digamos assim, né, dos estoicos, eu já consigo combater muitas paixões.
O problema é que existem paixões que têm razões sobrenaturais e que elas são frutos de ações demoníacas que fazem com que que nos tornam indivíduos idólatras. Então, é como se eu dissesse assim, olha, o estoicismo, ele não consegue conceder a apatia para todas as circunstâncias da vida, até as últimas consequências em todos os momentos. Ele consegue muita coisa, né? Mas ele não consegue tudo porque ele não está levando em conta uma causa que existe também, que é a causa dos demônios, né? A ação dos demônios. É como se o estoicismo ele estivesse levando muito em conta a questão do papel da imaginação, até da nossa própria carne, dos nossos apegos, das ideologias, como tudo isso, de alguma maneira, afeta a nossa mente e a gente continua sendo escravo das paixões. Mas existe uma ação, né? Boa noite. Obrigada, Renan. A gente faz juntos o curso a gente fez juntos o curso sobre o Apocalipse e as Epístolas de São Paulo. É uma honra também, querido. Se vocês quiserem perguntar mais, gente, eu desligo o microfone só para não dar professora, quando puder, passa o nome do livro. Qual é o livro, Andréia? É o do Uso von Balthasar? Agora eu já não lembro mais qual que é o livro. A André escreveu aqui, professora, quando puder, passa o nome do livro, só que eu já nem sei mais qual que é o livro. Vocês querem alguém que quer falar mais alguma coisa? A gente... Jeane, você está aí, meu anjo? Tudo bom, minha linda? Gente, a gente esqueceu de rezar antes, mas a gente pode rezar agora no final. Se alguém quiser rezar, e aí a gente encerra, pode ser? Pode ser, Jeane? Você pode rezar? Para a gente encerrar a aula? Olha, eu acho que é melhor você rezar. Então tá, vamos fazer uma oração para Nossa Senhora. Muito obrigada, gente, por todo mundo que está aqui, fiquei muito feliz, espero que a gente se encontre domingo que vem e que que eu não tenha essas interrupções que eu tive, espero que não tenha tido barulho, não tenha atrapalhado. Então, agradecer a Deus da gente estar aqui, agradecer a Deus por sermos cristãos, por amarmos a Deus, por buscarmos a perfeição, buscarmos a teose, buscarmos a vida pura, a vida santa, e pedir a Theotokos que ela esteja sempre conosco, nos inspirando e intercedendo por nós. É justo, em verdade, glorificar-te, ó Mãe de Deus, sempre bem-aventurada, imaculada Mãe de nosso Deus, mais venerável que os querubins, mais gloriosa que os serafins, deste à luz o verbo de Deus, conservando intacta a glória de tua virgindade, nós te glorificamos, ó verdadeira Mãe de Deus. Então, gente, todo mundo, muito obrigada. Obrigado, Silvana, obrigado, José, obrigado, Renan, todo mundo, Iago, Andréia. Eu não sei mais qual que era o livro que a Andréia perguntou o nome, mas eu vou fazer o seguinte, todo mundo que está aqui já está no grupo do WhatsApp? Eu estou. Tá, então tá bom. Então, no grupo do WhatsApp, eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês esse livro, Liturgia Cósmica, tá? Só que ele está em inglês, tá, gente? E também, se eu consigo encontrar, também um livro do Evagro Pontico sobre a oração. O livro dos demônios da ação deles. Acho que é do Evagro, André. Por nada, André. Eu vou ver, Andréia, o livro que fala dos demônios é justamente o livro gnóstico, o livro Práticos e o livro da oração de Evagro Pontico. Então, eu vou agora procurar aqui, eu acho que eu tenho quase certeza que eu tenho no meu computador, e aí o que eu encontrar de Evagro eu mando para vocês, porque realmente para a vida ascética,
É bom começar com o Evagrio Pontico, porque todo mundo começa por ele e a gente tem que fazer mais ou menos igual todo mundo faz, né? Tá bom? Então, gente, boa noite para vocês e uma semana abençoada para todo mundo. Amém. Amém. Boa noite, Boa noite, obrigado. professora. Boa Muito noite, obrigado pela aula. De nada, queridas. Amém. Boa noite. Amém, Obrigado. boa noite. Obrigado mesmo.